Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Nós vamos aqui continuar nossa leitura. Nós estamos lendo o Evangelho de Lucas e hoje nós iremos dar sequência à nossa leitura a partir do capítulo 19, tá bom? Se você não fez as leituras anteriores, quando você terminar essa leitura aqui, você vai lá e faz as leituras anteriores, tá bom? Eu me chamo Maria, eu estou aqui fazendo essa leitura com você. Nosso objetivo é ter constância, criar um hábito de leitura, fortalecer um hábito que é bom e também descobrir os tesouros escondidos e os princípios milenares que tem aqui nessas escrituras, tá? Quero te convidar agora para a gente começar indo direto ao ponto, fazer a nossa leitura. A gente vai começar aqui no capítulo 19. Jesus entrou em Jericó e atravessava a cidade. Havia ali um homem rico chamado Zaqueu, chefe dos cobradores de impostos. Tentava ver Jesus, mas era baixo demais e não conseguia olhar para cima da multidão. Não conseguia olhar por cima da multidão, né? E por isso correu adiante e subiu numa figueira brava no caminho por onde Jesus passaria. Quando Jesus chegou ali, olhou para cima e disse: Zaqueu, desça depressa, hoje devo hospedar-me em sua casa. Hoje devo hospedar-me em sua casa. Sem demora, Zaqueu desceu e com alegria recebeu Jesus em sua casa. Ao ver isso, o povo começou a se queixar. Ele foi se hospedar na casa de um pecador. Enquanto isso, Zaqueu se levantou e disse: Senhor, darei metade das minhas riquezas aos pobres, e se explorei alguém na cobrança de impostos, devolverei 4 vezes mais. Jesus respondeu: Hoje chegou a salvação a esta casa, pois este homem também é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar os perdidos. Agora a gente vai ler a parábola dos 10 servos, né? A parábola dos 10 servos. A multidão estava atenta ao que Jesus dizia. Então, como ele se aproximava de Jerusalém, contou-lhes uma parábola, pois o povo achava que o reino de Deus começaria de imediato. Disse ele: um nobre foi chamado a um país distante para ser coroado rei e depois voltar. Antes de partir, reuniu 10 de seus servos e deu a cada um deles 10 moedas de prata, dizendo: Invistam esse dinheiro enquanto eu estiver fora. Seu povo, porém, o odiava e enviou uma delegação atrás dele para dizer: Não queremos que ele seja nosso rei. Depois de ser coroado, ele voltou e chamou os servos aos quais tinham confiado dinheiro, pois queria saber quanto haviam lucrado. O primeiro servo informou: Senhor, investi seu dinheiro e ele rendeu 10 vezes a quantia recebida. Muito bem, disse o rei, você é um bom servo. Foi fiel no pouco que lhe confiei e como recompensa governará 10 cidades. O servo seguinte informou: Senhor, investi seu dinheiro e ele rendeu 5 vezes a quantia recebida. Muito bem, disse o rei, você governará 5 cidades. O terceiro servo, porém, trouxe de volta apenas a quantia recebida e disse: Senhor, escondi seu dinheiro para mantê-lo seguro. Tive medo, pois o Senhor é um homem severo, toma o que não lhe pertence e colhe o que não plantou. Servo mau, exclamou o Senhor. Suas próprias palavras o condenam. Olha só isso. Eu até destaquei isso aqui. Aqui tem uns grifos, mas é porque eu já li esse texto outras vezes, tá? Eu, de fato, estou lendo com vocês, junto com vocês dessa vez. Só que esse texto aqui eu já tinha feito em uma outra jornada, eu já tinha lido. Então, pode acontecer de quando eu gravar assim, você vê algumas marcações, mas não é da leitura dessa vez. Dessa vez, eu estou até percebendo coisas diferentes. Então, olha como é importante a gente ler e essa palavra ela se renova. Isso que é a palavra viva, porque quando a gente volta novamente para ler, a gente descobre novas coisas, como se a gente mergulhasse no mar e a gente fosse aprofundando cada vez mais. É isso que acontece, é dessa forma, né? Então, esses grifos é da leitura passada. Eu estou usando agora essa cor rosa aqui para fazer esses grifos aqui, ó. Tanto que se você olhar aqui, ó, é um grifo rosa porque é da leitura dessa vez, né? Foi da leitura passada que a gente comentou. Então, vamos lá. Eu sei pela cor do grifo que eu tô fazendo.
Então, voltando-se, aí aqui, ó, tá, o servo mau, né? E se você sabia que sou homem severo, que tomo o que não me pertence e colho o que não plantei, por que não depositou meu dinheiro? Pelo menos eu teria recebido juros. Então, voltando-se para os outros que estavam ali perto, o rei ordenou: tomem o dinheiro deste servo e deem ao que tem 10 moedas. Mas, senhor, disseram eles, ele já tem 10. Olha aqui, ó. Então o rei respondeu: sim, ao que tem mais lhe será dado. Mais do que nada tem, até o que tem lhe será tomado. Até o que tem lhe será tomado. E quanto a esses meus inimigos que não queriam que eu fosse seu rei, tragam-nos aqui e executem-nos à minha presença. Sabe o que me chamou a atenção aqui? Porque sempre que eu leio eu já li esse texto, já ouvi muito sobre esse texto, que não falam sobre a execução, porque aqui tem duas partes, né? Tem o pessoal que ficou, o pessoal que ele deixou, porque ele foi para outra cidade, né? O texto aqui no começo, deixa eu ver, eita, aqui, ó. Porque aqui o texto no começo diz que, cadê? Que ele foi para outra cidade, né? Ele disse que ele foi para um país distante. Ele foi para um país distante para ser coroado, né? E aí ele deixou essas moedas para investimento, deixou com os servos ali, os 10 servos, né? Mas o que acontece? Sempre a gente fala dessa parte onde ele foca mais, né? Porque ele saiu e deixou ali o dinheiro dele. E aí a gente não foca muito nessa última parte aqui, porque nessa última parte ele disse, ó, e quanto a esses meus inimigos que não queriam que eu fosse seu rei, tragam-nos aqui e executem-nos na minha presença. Então são duas situações, um de quem ele deixou e o outro pro lugar que ele foi e que não queriam ele, né? E aí ele acabou, aqui tem um segredo, gente, eu ainda não descobri, eu só me atentei para ele agora, para essa parte, né, sobre que são 2 episódios, né, que na verdade são 2. Eu não me atentei para essa parte, segunda parte, me atentei agora nessa leitura aqui, tanto que não tem nenhum grifo, ó. E depois eu vou voltar para meditar, como eu sempre oriento vocês refazer a leitura, né? Eu também refaço, e aí eu vou voltar nesse texto que me chamou a atenção sobre a parte do lugar que ele foi coroado, né? Essa parte aqui, ó, essa última aqui. Vai ficar aqui como minha missão de meditação. Vamos ler agora o versículo 28. Depois de contar essa história, Jesus prosseguiu rumo a Jerusalém. Quando chegou a Betfagé e Betânia, próximo ao Monte das Oliveiras, enviou 2 de seus discípulos. Vão àquele povoado adiante, disse ele. Assim que entrarem, verão amarrado ali um jumentinho na qual ninguém jamais montou. Desamarrem-no e tragam-no para cá. Se alguém perguntar por que estão soltando o jumentinho, respondam apenas: o Senhor precisa dele. Eles foram e encontraram o jumentinho exatamente como Jesus tinha dito, e enquanto desamarravam, seus donos perguntaram. Olha só, eu até fiz esse grifo aqui, porque da outra leitura, porque isso me chamou a atenção, porque Jesus estava pedindo algo que era de outra pessoa, né? Mas Jesus sabia que seria dado. Jesus sabia que não teria objeção, né? E Jesus já trabalhou naquele coração. É algo aqui que a gente não tem todo o conhecimento porque está na esfera espiritual. E é um cumprimento de uma palavra que foi dito lá no Antigo Testamento, né? E aconteceu exatamente como Jesus disse. E eles desamarraram seus donos, perguntarem por que estão soltando o jumentinho. Os discípulos responderam: o Senhor precisa dele. Então trouxeram o jumentinho e lançaram seus mantos sobre o animal para que Jesus montasse nele. À medida que Jesus ia passando, as multidões espalhavam seus mantos ao longo do caminho diante dele. Quando ele chegou próximo à descida do Monte das Oliveiras, seus seguidores começaram a gritar e a cantar enquanto o acompanhavam, louvando a Deus por todos os milagres maravilhosos que tinham visto. Bendito é o Rei que vem em nome do Senhor, paz no céu e glória nas maiores alturas. Alguns dos fariseus que estavam entre a multidão disseram: Mestre, repreenda seus seguidores por dizerem estas coisas. Ele, porém, respondeu: Se eles se calarem, as próprias pedras clamarão. Jesus chora por Jerusalém. Quando Jesus se aproximou de Jerusalém e viu a cidade, começou a chorar. Como eu gostaria que hoje você
compreendesse o caminho para a paz, disse ele. Agora, porém, isso está oculto a seus olhos. Agora, porém, isso está oculto a seus olhos. Chegará o tempo em que seus inimigos construirão rampas para atacar seus muros e a rodearão e a apertarão o cerco por todos os lados. Esmagarão você e seus filhos e não deixarão pedra sobre pedra, pois você não reconheceu que Deus a visitou. Versículo 45, Jesus purifica o templo. Então Jesus entrou no templo e começou a expulsar os que ali vendiam, dizendo, as escrituras declaram, meu templo será casa de oração. Mas vocês o transformaram num esconderijo de ladrões. Jesus ensinava todos os dias no templo, mas os principais sacerdotes, os mestres da lei e os outros líderes do povo planejavam matá-lo. Contudo, não conseguiam pensar no modo de fazê-lo, pois o povo ouvia atentamente tudo o que ele dizia. Aqui a gente conclui a nossa leitura. Te oriento você refazer depois, de forma tranquila, meditando na palavra. Destacando aquilo que te chama a atenção. Sempre ore, né? Fale com Deus, peça ao Espírito Santo que lhe dê entendimento, discernimento. E também aqui nós iremos aprender mais, criar constância, descobrir os tesouros escondidos, aprender os princípios milenares. Eu sei que tem muita coisa ainda para ser revelada. Toda vez que a gente lê, né? A gente tem novas descobertas. Esses grifos aqui, como eu disse, de outras cores, eles são de leituras passadas, né? Mas toda vez que a gente faz uma leitura nova, agora eu tô grifando com esse daqui. Mas depois eu vou comprar uma nova Bíblia, porque eu sei que vai ser um novo tempo, uma nova temporada, e eu sei que Deus, ele tem muita coisa para revelar, porque a palavra rema, né, que é a palavra revelada, aquela palavra que salta das Escrituras para direto para o nosso coração, né? Direto para o nosso coração. E isso vai trazer muita prosperidade para a nossa vida. A prosperidade é crescer, tá bom? Eu sou a Maria, se inscreve no canal, me diz o que você tem achado dessa jornada. Você gostou da leitura feita assim? Comenta aí e me diz o que chamou mais sua atenção, tá? Curte, compartilha, envia para aquela pessoa que você quer que caminhe também nessa jornada, que aprenda. E eu te aguardo na próxima leitura do capítulo 20, tá bom? Beijo no seu coração.